Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nós vamos falar de concepção de educação, infância e criança. As concepções precisam estar muito claras na nossa cabeça quando a gente vai resolver as questões da prova, porque elas fundamentam a maneira como a gente tem que pensar a prova, certo? Então é um pouco disso que nós vamos conversar hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o conceito de criança e de infância não foi o mesmo ao longo da história. Durante o tempo, a sociedade foi compreendendo a infância e a criança de modos diferentes. A gente inicialmente não tem essa fase definida, Então, tão logo a criança conseguisse acompanhar os adultos, ela passava a ser considerada como um adulto. Nesse período a gente tem uma mortalidade muito grande das crianças, então não havia muita preocupação com a infância, nem com a educação da infância. Os que sobrevivessem iam direto para a imitação da vida adulta. E aí a gente vai tendo ao longo da história modificações a respeito dessa ideia de infância. A gente vai ter, na época da ascensão da burguesia, uma ideia de que essa infância é como se fosse um bibelô da sociedade, A criança é alguma coisa engraçadinha, bonitinha, e é a fase que a gente conhece na história de paparicação dessa infância, Mas a fase que mais influencia a história da educação da infância é a fase assistencialista, que é quando a gente passa a entender criança como um sujeito vulnerável que precisa de assistência e de cuidados do adulto. E ela precisa dessa assistência e desses cuidados para se manter viva, para poder chegar à vida adulta. Então, a gente olha para a criança como um sujeito que ainda será, e não um sujeito que já é. Então, historicamente, esse assistencialismo e essa ideia de que a gente prepara a criança para um futuro ainda é muito presente na cabeça e no trabalho, dos educadores que se envolvem com a educação infantil. No Brasil, a gente tem uma determinação legal do que é a infância, que é dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que criança, em infância é até os 12 anos incompletos, A gente tem uma marcação da infância pela puberdade, que é dada biologicamente. Então, quando a menina ou o menino entra na puberdade, a gente biologicamente, então, passa a entender que ele já saiu da infância, Etimologicamente, a palavra infância significa aquele que não é capaz de falar. Por quê? Porque na nossa história, o que era a infância que a gente acabou de ver? Era aquele cidadão ainda, aquele sujeito que ainda não conseguia se integrar à vida adulta. Portanto, a palavra infância vai retratar isso, que é aquele que não tem fala ainda, que não é capaz de falar, de se expressar. Atualmente, a criança é entendida como um sujeito, como um ser humano, capaz de aprender, de construir os seus processos de aprendizagem, que está inserido nos contextos sociais, na cultura, e que tem capacidades intelectuais, artísticas, criativas. Então, é um ser tanto composto pela sua história, como também um sujeito que se constrói na interação com o meio e com o outro. Então, isso é uma coisa que nós precisamos entender. A criança não só carrega a sua parte histórica, as partes constituídas para ela a partir da sua história, mas também ela vai se fazer pela interação. Então, uma criança pode viver a mesma história que a outra, mas se elas viverem interações diferentes com o meio e com os outros, elas se constituirão crianças diferentes. E, essencialmente, ela é um sujeito de direitos, nós não podemos esquecer disso. Porque o tempo todo a gente vai falar de uma educação de uma criança que é sujeito de direitos. E, portanto, ela é um ser que sente e pensa o mundo de uma maneira particular.
Então, essa criança, sujeito social e histórico, certo? Que tem a sua história, mas também tem sua interação com o meio social, está inserida dentro de uma família e inserida dentro de um contexto social, dentro de uma cultura. E tudo isso vai interferir na formação da criança. Então, a criança, ela tem uma formação que vem dessa estrutura familiar, dessa cultura, dessa sociedade, mas ela também vai se constituir na multiplicidade de interações que a gente oferecer para essa criança. Daí a importância da escola. O sentimento de infância, né, ele vai nascer não só ligado à afeição, né, a afeição não é o principal mote do sentimento de infância. Infância significa a gente entender o que caracteriza ser criança e qual é o jeito de pensar, ser e existir da criança. Portanto, a gente vai passar a compreender que a criança é um sujeito diferente do adulto, que tem seu próprio jeito de pensar e fazer as coisas, né? As transformações que foram acontecendo ao longo do século XVII contribuíram extremamente para isso e, fundamentalmente, as visões e as reformas religiosas vão trazer esse olhar. Por quê? Porque a família vai ganhar um papel importante nessas reformas religiosas e, portanto, para se garantir a constituição da família, a gente garante um olhar mais apurado para a ideia de infância. As crianças têm seus modos próprios de compreender e interagir com o mundo. Isso precisa estar na nossa cabeça o tempo todo quando a gente estiver fazendo a prova. Portanto, essa infância, ela depende do quê? Do espaço e do tempo que a gente proporciona para essa criança, tanto dentro como fora da escola. Então, a educação infantil vai depender, vai estar ali olhando principalmente para o planejamento do tempo e do espaço que vai oferecer para as crianças, para oferecer importantes interações para essas crianças que vão garantir o seu desenvolvimento. Na BNCC, a gente vai ter a seguinte definição de criança, né? É um ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos. Prestem atenção nisso. Criança constrói conhecimento e também se apropria daqueles conhecimentos sistematizados pela sociedade. Então vejam, a própria BNCC vai dizer para a gente, olha, a criança ela é capaz de construir conhecimento ao mesmo tempo que ela assimila e se apropria do conhecimento que foi construído pela humanidade. Nas diretrizes curriculares de Campinas, como é que a gente vai traduzir a ideia de infância? Olha só, a infância tem que ser preservada e o processo educativo dessa infância precisa impulsionar a criação, precisa garantir que essa criança reinvente a si mesmo, que esses profissionais reinventem a si mesmo, para que a gente possa garantir, né, uma estrutura educacional que possa abraçar essa criança que é sujeito que constrói conhecimento, que é sujeito de direitos. Portanto, nós precisamos de uma metodologia que dê conta disso. A educação foi sofrendo grandes transformações ao longo do tempo. A educação tradicional, ela passa a ser bastante questionada, né? E hoje a gente garante, né? Tem que garantir uma educação que olhe para as especificidades e para as identidades pessoais e históricas das crianças. Nessa perspectiva, a educação infantil, ela deixa de ser só um assistencialismo para procurar, então, olhar para esse desenvolvimento psicológico, emocional, cognitivo, físico, ou seja, para o tal desenvolvimento
integral da criança, garantindo então que nós estamos olhando para a amplitude das dimensões humanas nessa criança. Portanto, para que a gente possa fazer essa educação integral, a gente precisa garantir um currículo pautado na ludicidade, na brincadeira. O que as crianças mais fazem, né? As crianças brincam. Por isso que o currículo da educação infantil é pautado na brincadeira, porque através da brincadeira a gente consegue dar conta da emoção, do corpo, da cognição, da cultura, da sociabilidade, garantindo assim que a gente faça uma relação entre as dimensões da fantasia, imaginação e expressão e essa construção da identidade cultural. Portanto, o currículo da educação infantil precisa se pautar nessa dimensão lúdica, nessa dimensão da brincadeira. E aí, um outro elemento importante dentro da dimensão da brincadeira é o trabalho com as múltiplas linguagens, né? A criança é feita de inúmeras linguagens. Quando a criança está brincando, ela faz uso de uma infinidade de linguagens. E ela não prioriza uma linguagem em detrimento da outra. As linguagens estão ali se coordenando naquela interação, naquela brincadeira que a criança está fazendo. Portanto, na escola, a gente precisa também garantir esse trabalho com essas diferentes linguagens que vão possibilitar, que vão abrir as portas para a criança compreender o mundo, para a criança poder se expressar, para a criança poder compartilhar suas produções e para que ela possa criar, produzir e transformar o mundo que a cerca. Portanto, a dimensão das múltiplas linguagens é essencial no trabalho da educação infantil. As crianças, né, elas se desenvolvem sempre na interação social. O principal mote aqui é a ideia do Vygotsky de que a criança precisa da interação no ambiente social para se desenvolver. Portanto, quanto mais a gente criar estratégias, né, que garantam essa interação social da criança, maior vai ser a ampliação do desenvolvimento da criança, garantindo que ela possa criar, né, ter novas ideias, novas interações, novas aprendizagens a partir daquilo que a gente oferece para a criança. E aí, né, para a gente poder finalizar essa ideia de criança, a gente precisa compreender que, associado à ideia de mudança sobre o entendimento e compreensão do que é a infância, também surgiram vários autores, principalmente relacionados à pedagogia, que vão dizer para a gente sobre como a inteligência da criança se desenvolve, como o desenvolvimento dessa criança se dá, como esse desenvolvimento acontece. E aí isso é importante para que a gente entenda como é que está funcionando a cabecinha e o pensamento dessa criança para a gente poder trabalhar com ela. Eu trouxe aqui os 3 principais que vão tá ancorando a ideia, né, lá da nossa prova. O primeiro deles é o Vallon. Ele é bastante conhecido pela afetividade na pedagogia, que não tem a ver com sentimento, com afeição, tem a ver com aquilo que nos afeta. Vallon vai dizer que para a gente aprender alguma coisa, isso precisa de alguma forma nos afetar. Afetar no corpo, no pensamento, no raciocínio. Criar um movimento nosso. E para a criança funciona da mesma maneira. A criança precisa ser afetada pela experiência que ela está vivendo para que ela possa aprender alguma coisa. Quando a criança não se afeta por essa experiência, isso não constitui aprendizagem para a criança. E ele designou, então, 4 estágios, né? Para dizer, olha, no primeiro ano de vida, o que mais afeta as crianças é a emoção e a impulsividade. Por quê? Porque as crianças nascem tendo comportamentos que são impulsivos, instintivos, e que à medida que ela vai se relacionando com o adulto, ela vai
colocando nesses comportamentos a sua relação emocional e vai compreendendo como que ela manipula esse comportamento a partir das emoções. Para dar um exemplo, então primeiro ela chora instintivamente porque ela está com fome ou porque ela está com frio, e gradativamente ela vai aprendendo que à medida que ela chora, ela provoca uma reação no adulto. E aí ela vai passar então a compreender como é que ela manipula o adulto a partir do choro, que inicialmente era instintivo e agora passa a ser uma forma de controle da criança. A partir de 1 aninho, de 1 a 3 anos, ela passa para o estágio que ele chama de sensório motor. Quem é que está afetando a criança? Todos os sentidos e a motricidade. É a época que a criança está explorando o mundo, que ela não tem, né, limites ali na exploração dela com o mundo, e a inteligência está se movendo a partir dessa exploração. Então, tudo que a criança vai aprender vai depender dessa exploração sensório-motora. Por isso que ela vai pegar um objeto, ela vai mexer, ela vai chacoalhar, vai ver se tem som, vai levar na boca, vai morder, ela vai usar o máximo de sentidos possíveis para tentar compreender aquele objeto do conhecimento. A partir entre 3 e 6 anos, ela vive a fase do personalismo, que é quando a criança está constituindo a sua personalidade, e nesse momento Vallon vai dizer, olha, aqui os estímulos, né? Aquilo que afetar a criança nessa fase vai ser determinante para a constituição da sua personalidade. Então aqui, nesse momento, a criança vai levar tudo aos extremos, então ela estica sempre para as extremidades, tentando compreender aquela situação e chegar ao meio termo. E no final, depois dos 6 anos, ela entra no estágio categorial, que é quando a inteligência dela já tem todas as bases, todos os fundamentos, e aí ela é capaz de se mover pelas categorias que ela gerou na sua cabeça. E aí o conhecimento, então, vai avançando por categorias. Paralelo ao Vallon, nós temos o Vygotsky, que é o autor que vai falar das interações sociais como principal motor do desenvolvimento da criança, e ele vai dizer, olha, toda criança tem uma zona de desenvolvimento real, que é o que ela já sabe, o que ela já conhece, o que ela sabe fazer sozinha, uma zona de desenvolvimento proximal, que é o que ela pode aprender, o que ela é capaz de aprender com a ajuda do outro. E ela tem uma zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ela tem potencial para um dia chegar a ser. Então, nós na escola precisamos estar trabalhando na zona de desenvolvimento proximal, porque nós temos que enxergar o que está próximo para a criança aprender, o que ela consegue aprender com a nossa ajuda, e precisamos estar de olho no potencial dessa criança, onde ela pode chegar. E aí, por fim, o terceiro autor, e um dos mais trabalhados, né, pela psicologia, o Piaget, ele também vai falar da interação, só que ele desenvolve 4 estágios de desenvolvimento para a criança. De 0 a 2 anos, ele vai falar do estágio sensório-motor, que é quando ele vai dizer que todo o desenvolvimento da criança está pautado na sensorialidade e na motricidade. Então, o que move a construção da inteligência da criança é a sensibilidade e a motricidade. Dos 2 até 6, 7 anos, ele chama de estágio pré-operacional, que é quando a criança está constituindo todas as bases fundamentais do raciocínio, mas ela faz isso a partir da interação com a outra criança, da interação com o objeto do conhecimento, pensando sempre na junção entre essa motricidade, essa sensorialidade e questões da fantasia e da imaginação. É nesse período que a criança está constituindo, né, o simbólico e o jogo simbólico, que é uma das grandes diferenciais, né, do desenvolvimento da inteligência da criança. Dos 7 aos 11 anos, ela está no operacional concreto, ou seja, nessa fase ela precisa
poder manipular o conhecimento, poder se interagir com o conhecimento de uma forma mais prática, para que ela possa constituir ali o seu raciocínio. Nessa fase também ela já trouxe da fase anterior a constituição de uma coisa importante, que é a reversibilidade do pensamento, ou seja, ela consegue pensar numa coisa e depois voltar no sentido contrário. 2 mais 4 é 6, 6 menos 4 é 2. Ela consegue fazer essa reversibilidade do pensamento. E, por fim, a partir dos 12 anos, a criança entra no operacional abstrato, que é quando ela consegue fazer a constituição de um pensamento antes da ação, ou seja, ela consegue planejar uma ação, né? Nós conseguimos, a partir do operacional abstrato, pensar numa situação e imaginar como ela vai se resolver lá na frente, antes mesmo da gente dar o primeiro passo. Então, o operacional abstrato é importante por conta disso. O que a gente precisa saber, né, de fundamental lá na prova? É entender que esses 3 autores são sócio-interacionistas, ou seja, para eles, para os 3 e muitos outros, a inteligência, o movimento do desenvolvimento da inteligência se dá a partir da interação. E de uma interação que não é sozinha, isolada, é uma interação com o meio social. Todos eles vão acreditar nisso, pensando mais na questão do que afeta a criança, outro mais na questão social e na interação do sujeito com outro sujeito, e o Piaget aqui mais na interação da criança com o objeto do conhecimento em si. Mas os 3 vão ser fundamentais para que a gente possa entender que quando nós temos uma criança dentro da escola, nós temos uma fase diferenciada de pensamento e de construção da inteligência. Portanto, nós não podemos ver as crianças todas como iguais, não podemos olhar para a infância sempre do mesmo jeito. Cada um deles tem um jeito de entender e compreender o raciocínio e o pensamento. A nossa criança dentro da escola tem diferentes fases de raciocínio e pensamento. Vamos ver como é que isso fica lá na prova, né? Os séculos 19 e 20 estabeleceram um corpo de saberes e fazeres que possibilitaram tanto a construção social do conceito de infância como a constituição de instituições de educação infantil e de pedagogias para educá-la e cuidá-la. É considerado núcleo central em que operam essas pedagogias, ou seja, o que é essencial para essa ideia, né, de infância e de educação? A organização de espaços sociais adequados para a educação e cuidado das crianças. Não foram os espaços sociais que a gente pensou, né? Foi o espaço institucional da escola. O nascimento de um profissional para atuar na educação infantil não foi o nascimento da figura do profissional que moveu, né, essa constituição das pedagogias. Foi, na verdade, a compreensão de que a criança tem um jeito de pensar, um raciocínio, né, um pensamento diferente do adulto. Essa eleição de metodologia e de conteúdo, não, justamente a educação da infância, nós vamos dizer lá que é a ideia de que essa criança, então, se constitui, né, na brincadeira e, portanto, nossa ludicidade vai estar como eixo central. A categoria rotina é a nossa ideia principal. Por quê? Porque nós vamos precisar, né, de uma rotina para caracterizar, né, esse trabalho, que é um trabalho que vai ser organizado a partir de uma rotina, dos tempos e dos espaços que a gente vai pensar para essas crianças, né? A organização da vida cotidiana das instituições e das pessoas sob forma de rotina. Então, se fosse só das instituições estaria correta, mas das pessoas não, porque nós não interferimos, né, na vida das pessoas. Portanto, o nascimento da categoria rotina é a resposta correta.
Vygotsky afirma que as características ou elementos fundamentais da brincadeira, né? Quando a gente olha lá para aquela conjunção de ideias, né, dos psicólogos que nos ajudam a entender a infância, nós temos lá a ideia do Vygotsky, né? O Vygotsky vai dizer que a imitação, o jogo e a representação simbólica, não, porque o Vygotsky não trabalha, né, com a imitação e com o jogo. É a situação imaginária, imitação e as regras. Nesse sentido, sim. Por quê? Porque a situação imaginária e a situação de imitação são dois elementos importantes para o Vygotsky, porque a criança vai começar, a partir da imitação do adulto, trazer a sua imaginação. Então, nem sempre a criança só reproduz, ela reproduz o que o adulto faz e vai criando coisas novas. E a partir daí, a criança introduz regras para suas brincadeiras, certo? Ludicidade coletiva e jogo também não é do Vygotsky. Essa representação simbólica, regras e imitação é do Piaget, e o jogo imaginário faz de conta que também faz parte do contexto piagetiano. Então, a nossa resposta correta é a letrinha B. Gente, muito obrigada, até a próxima aula para a gente continuar estudando um pouquinho para o concurso.